Bom dia a todos, é uma alegria muito grande podermos estar juntos, embora virtualmente. Como foi dito, essa é a primeira vez que eu venho a esta igreja e fico feliz pela recepção, o carinho de todos. Creio que Deus tem muitos planos para nós. Eu espero, durante o período que estivermos juntos, poder fazer grandes coisas para Deus e vermos o resultado do nosso esforço e do nosso trabalho. Eu tenho aqui comigo a minha família, minha esposa Franciele, a minha filha Rebeca. Elas estão aqui para dizer que nesse ministério eu não estou sozinho. Tenho o apoio da minha esposa e também o carinho da minha filha. E agora a nossa família ela vai se ampliar, através dessa relação que nós vamos formar aqui com a comunidade do Caltra. Muito obrigado, Fran. Pois bem, como foi dito aqui, hoje nós vamos falar sobre o segredo de viver para sempre. Será que existe uma fórmula que nos mostra como viver para sempre, nos possibilita viver eternamente? Tem um pensamento que eu gosto muito, que diz assim, olha, você vai ver aí na tela. Esse pensamento fala sobre a forma como nós vivemos. O que mais me surpreende nesse mundo é o homem. Por quê? Perde a sua saúde para juntar dinheiro, depois perde o dinheiro para recuperar a saúde. Vive pensando ansiosamente no futuro, de tal forma que acaba por não viver nem o presente, nem o futuro. Vive como se nunca fosse morrer e morre como se nunca tivesse vivido. Interessante, não é mesmo? Porque muitas pessoas gastam metade da vida tentando ganhar dinheiro, mas perdendo a saúde. E a outra metade da vida gastando dinheiro para recuperar a saúde que foi perdida. Muitos vivem o hoje como se não houvesse amanhã. Não se preparam para o futuro. Vivem de forma ansiosa, às vezes, fazendo planos que nunca vão se concretizar. E infelizmente, há muitos que vivem como se nunca fossem morrer. Não pensam que em algum momento vão se deparar com a morte. E essas pessoas, por viverem dessa forma, quando morrem, é como se nunca tivessem vivido. Esse é um pensamento profundo que nos faz refletir sobre o sentido, o propósito e o significado da vida. O que é a vida? Essa nossa vida aqui na Terra é muito curta. Olha o que diz a Bíblia a respeito disso. Tiago 4,14. Ora, não sabeis o que acontecerá amanhã. O que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e logo desvanece. A Bíblia compara a nossa vida a um vapor, uma fumaça. A vida é curta. Às vezes não nos damos conta disso. Hoje eu tenho visto muitas pessoas refletindo sobre essa questão. Afinal, estamos num tempo difícil, temos uma doença que nos aflige, que tira o nosso sono e que muitas vezes nos faz pensar no fim da nossa trajetória aqui na Terra. Quem sabe esse é o momento de nós pensarmos no quanto a vida é breve e o quanto nós precisamos aproveitar o dia de hoje e pensar no que nos espera o futuro, porque a Bíblia nos dá a promessa de uma vida eterna, se nós realmente confiarmos em Deus e entregarmos a Ele a nossa vida por completo. A nossa vida é como se fosse um vapor. Ela passa rapidamente. Alguém traduziu esse texto de uma forma muito didática, através de um vídeo que você vai ver agora. Nesse vídeo a pessoa ela captou a essência dessa mensagem e deixou esse recado para mim e para você. Presta atenção no que diz esse vídeo. Mamãe, sabia que o dia vai crescer e tudo vai ficar diferente? Porque por mais que a gente não perceba, às vezes se recusa a acreditar, o tempo voa. E com ele, mais do que a minha imagem, o risco é deixar de lado minhas ideias, meus sonhos, minhas vontades, minha essência. Esquecer quem eu sou. E você nem percebe. Você já pensou nisso? O problema é que a vida passa diante dos nossos olhos e a gente nem percebe. E depois, tarde demais, vai querer saber o que fez de bom, sem ter tempo de recuperar. Enquanto dá tempo, faça a sua vida valer a pena, antes que seja tarde. A brevidade da vida.
tempo passa rapidamente. É como se fosse um piscar de olhos. E a mensagem que esse vídeo traz é a seguinte: enquanto há tempo, faça a sua vida valer a pena. Será que você tem pensado nisso, tem refletido no quanto a nossa vida é breve? Todos nós sabemos que há um ciclo da vida. Todos nós aprendemos isso na escola. Todos nós nos deparamos com essa realidade. Mas nem sempre nós paramos para pensar como isso afeta a nossa existência. O ciclo da vida se resume em 4 fases, ou 4 etapas. Nós temos o nascimento, depois o amadurecimento, então o envelhecimento e por fim a morte. Todo ser humano que vem ao mundo precisa se deparar com essa realidade. Nascemos, crescemos, envelhecemos e um dia morremos. E alguns nem conseguem chegar à velhice. Alguns nem atingem a maturidade, acabam partindo antes. A morte vem inevitavelmente a todas as pessoas e torna todos iguais quando vem. Não existe branco ou negro, rico ou pobre. Ela não escolhe. Todos nós, inevitavelmente, teremos que nos deparar com essa realidade. Um dia, a nossa trajetória nesse mundo vai chegar ao fim. E será que nós podemos dizer que a nossa vida nessa terra valeu a pena? Será que nós realmente aproveitamos todos os recursos que nós recebemos de Deus? Ou será que a nossa vida não vai ter nenhum significado para as pessoas que ficarem? É interessante porque quando a gente para pensar nisso, a gente pode comparar o ciclo da vida às estações da natureza. Nós temos a infância, que representa a primavera, a juventude, que representa o verão, a maturidade, que representa o outono, e a velhice, que representa o inverno. Assim é a nossa vida. 4 fases: primavera, verão, outono e inverno. A primavera é o período mais lindo da existência. É quando nós somos crianças, quando nós não temos preocupações, quando nós não nos preocupamos com coisas que muitas vezes tiram o sono dos adultos, né? Você nunca viu uma criança se queixando de dor na coluna, bico de papagaio? As crianças são pessoas que têm vitalidade. Elas correm de um lado para o outro, elas se divertem, até mesmo coisas simples. E aí depois vem o calor da juventude. É quando você tem sonhos, é quando você tem planos, é quando você tem energia. E aí então chega o outono, que é um período de reflexão, é quando as folhas caem, é quando você começa a olhar para trás. E quando nós chegamos ao final dessa jornada, nos deparamos com o inverno da velhice. Um período que muitas vezes significa solidão, os filhos vão embora, perdemos alguns amigos. Assim é a nossa vida. Ela é feita de etapas. Ela é feita de estações. Eu não sei em qual estação você está. Pode ser que você esteja passando pela estação mais bonita da sua vida. Mas um dia, tudo isso vai chegar ao fim. E quando você se deparar com o final dessa estrada, qual será a sua perspectiva do futuro? Será que você não vai ter esperança nenhuma de uma vida eterna? Ou será que você vai descansar nos braços de Deus, crendo que mesmo que você passe pela morte, um dia você vai ressuscitar e receber de Deus a vida eterna? Porque o próprio Jesus, ele disse: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Para nós, cristãos, a morte não é o fim da nossa história. A morte apenas encerra esse período que nós vivemos nessa terra. Mas quando Cristo voltar, nós vamos ter o privilégio de encontrar com Ele e morar no lar que Ele preparou. Um lar que não existe dor, não existe sofrimento, não existe angústia e nem morte. Assim é o que está na palavra de Deus. Assim nós podemos acreditar: a morte não é o fim, porque nós fomos criados para viver eternamente. E se nós buscarmos a Deus e fizermos aquilo que Ele nos orienta em Sua palavra, um dia poderemos viver não apenas alguns anos nessa terra, mas uma eternidade com Cristo. Eu gosto de uma reflexão feita por Charlie Chaplin. Você vê na tela agora. Essa reflexão, ela fala justamente sobre o ciclo da vida. Charlie Chaplin, que foi um grande artista,
Certa vez ele parou para pensar no ciclo da vida e sabe qual foi a conclusão que ele teve? Ele falou assim: a coisa mais injusta sobre a vida é a maneira como ela termina. Eu acho que o verdadeiro ciclo da vida está todo de trás para frente. Nós deveríamos morrer primeiro, nos livrar logo disso. Daí viver no asilo até ser chutado para fora de lá por estar muito novo. Ganhar um relógio de ouro e ir trabalhar. Então você trabalha 40 anos até ficar novo bastante para poder aproveitar a sua aposentadoria. Aí você curte tudo, faz festas e se prepara para a faculdade. Você vai para o colégio, namora, vira criança e se torna um bebezinho de colo. Volta para o útero da mãe e passa os seus últimos 9 meses de vida flutuando. Não seria perfeito? Você já imaginou um ciclo da vida assim? De trás para frente? Onde você morre primeiro para depois viver? Onde você tem condições de aproveitar a sua aposentadoria? Eu me lembro de um professor que eu tive, que trabalhava muito. Ele trabalhou durante 40 anos, sem parar. Muitas vezes não tirava férias, chegava pontualmente no trabalho, fez tudo o que pôde para ser um bom profissional e um dia desfrutar da sua aposentadoria. Acontece que ele se aposentou e comprou um sítio lá em Minas Gerais. Agora ele poderia aproveitar a vida. Agora ele poderia desfrutar de tudo que ele conseguiu conquistar durante os anos de trabalho. Mas acontece que depois de 3 meses, ele acabou falecendo. Não é injusto isso? Você trabalha uma vida inteira e não consegue aproveitar aquilo que você conquistou. Você passa metade da vida ganhando dinheiro e perdendo a saúde. E a outra metade, gastando dinheiro para recuperar aquilo que você perdeu. A Bíblia fala sobre esse ciclo de vida inverso, esse ciclo de vida às avessas. Lá em João, no capítulo 3, eu quero ler com vocês o que diz aqui. Jesus, então, está diante de um homem muito influente, inteligente. Esse homem sentia necessidade de algo mais importante, algo que transcende o tempo. Ele tinha dentro do coração o vazio que só aquilo que é eterno pode preencher. Então foi conversar com Jesus. E aqui nós vemos a entrevista de Nicodemos com Jesus. Diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido de carne é carne, e o que é nascido de Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Interessante isso, não é mesmo? Jesus apresenta um ciclo diferente daquele que nós conhecemos, onde você primeiro morre para depois viver. Podemos dizer que quem nasce uma vez pode morrer até 2 vezes, mas quem nasce 2 vezes só morre uma vez. O que eu quero dizer com isso? Que nós temos o nascimento físico e o nascimento espiritual. Temos a morte física e a morte espiritual. Se você nasce uma única vez, a sua vida se encerra com a morte eterna. É quando a sua existência faz com que você não tenha uma perspectiva futura. Mas quando você decide nascer uma segunda vez, através do nascimento espiritual, que é o batismo, você pode até passar pela morte natural, mas você vai ter a certeza de uma vida eterna, porque você vai ressuscitar na volta de Jesus e poder desfrutar da recompensa que Ele reservou para você. Aqui nós vemos que para viver para sempre é preciso morrer para o mundo e nascer para Cristo. Só assim você pode alcançar a vida eterna. Só assim você pode ter uma perspectiva de um futuro sem fim.
num lugar onde não existe mais doenças, não existe mais sofrimento, não existe dor e nada que tire a nossa preocupação. Hoje precisamos refletir na nossa vida. Será que você já nasceu de novo? Será que você já passou pela experiência do batismo? Você tem esperança de uma vida eterna porque você morreu para o mundo, você abandonou o que o mundo oferece e decidiu se entregar por completo a Deus, vivendo unicamente para Cristo? Se você fez isso, é possível que você tenha a esperança que muitas pessoas não têm. A certeza de que nem mesmo a morte pode frustrar os planos de Deus, porque Ele é a ressurreição e a vida. Ele veio a esse mundo, morreu em nosso lugar e ressuscitou. E porque Ele venceu a morte, nós temos a esperança de um amanhã. Nós temos a certeza de um futuro. Eu quero que você medite em um quadro que vai ser projetado agora. Esse quadro, ele mostra como é a nossa vida no mundo. Como é a nossa trajetória dentro desse ciclo da vida. Aqui você encontra uma criança brincando com água. E aí tem um pensamento, uma frase que diz assim: jovem demais para pensar em Deus. Alguns acham que as crianças não precisam se preocupar com coisas espirituais, que uma criança não precisa se converter. Mas o próprio Jesus, Ele disse que das crianças é o reino dos céus. Então as crianças também precisam, de alguma forma, ter um encontro com Cristo. Alguns pais que questionam o fato de ter que batizar os seus filhos, eu muitas vezes me deparei com essa situação, conversar com pais que não concordavam com o batismo dos filhos que eram juvenis. Porque diziam, é muito cedo ainda, quem sabe no futuro, daqui a alguns anos, ele pode tomar uma decisão, quem sabe uma decisão um pouco mais amadurecida, mas o fato é que nós devemos buscar a Deus o quanto antes, de preferência nos primeiros anos de vida, na primavera da nossa existência. Você talvez possa pensar que uma criança não tem necessidade de buscar a Deus e você pode dizer, ele é jovem demais, ainda é muito cedo. Mas o que acontece com essa criança? Ela cresce e aí na juventude, no verão, ela começa a buscar os seus objetivos, sonhos, começa a perceber que é capaz de controlar as suas decisões. E aí você vê o jovem no celular, dentro do carro, ele não precisa mais de um pai, de uma mãe para poder se manter. Agora ele é autossuficiente, tão autossuficiente que ele pensa que não precisa de Deus. Afinal ele tem tudo o que ele realmente necessita. Tem um trabalho, tem dinheiro, tem uma habilitação que permite que ele dirija o carro e vá para onde ele quiser. Para muitos, esse é um sonho, chegar aos 18 anos e ter a sua habilitação. Isso, de repente, representa uma autossuficiência. Eu não preciso mais dos meus pais para me levarem para os lugares. Eu posso ir sozinho. Eu tenho o controle de tudo. Mas acontece que esse rapaz agora, ele começa a fazer planos de constituir uma família. E ele então encontra uma esposa. Agora ele se sente completo e ele está feliz. Afinal, ele tem tudo o que ele precisa. Trabalho, esposa. Seus sonhos estão se concretizando. E ele está tão feliz que ele não se lembra de Deus. Ele está tão feliz que ele não pensa em Deus. Afinal, para que pensar em Deus? Eu tenho tudo que eu sonhei. E o tempo vai passando. Agora esse rapaz, ele continua crescendo na sua trajetória, na sua carreira profissional. Ele começa a trabalhar muito para poder alimentar os sonhos que ele tem, concretizar os seus planos. E ele está tão ocupado no seu trabalho, estudando, fazendo cursos, especializações, que ele não tem tempo para Deus. Ele está ocupado demais para pensar em Deus. Eu tenho visto algumas pessoas assim, que tem tempo para tudo, menos para Deus. Tem tempo para o trabalho, tem tempo para a família, para o lazer. Mas quando a gente fala em buscar a Deus, assistir a uma programação como essa, vir à igreja, quando, é claro, nós temos condições, as pessoas dizem, eu não tenho tempo, eu estou ocupado, eu tenho alguns compromissos importantes que eu não posso me desfazer. E aí o que acontece? Alguém que está ocupado demais, trabalhando incessantemente, fica cansado, é natural.
E aí você vê alguém que está cansado demais para pensar em Deus. Mas esse quadro termina com uma última imagem. A imagem de um túmulo num cemitério. E ali está a frase: tarde demais para pensar em Deus. Quando é que você vai pensar em Deus? Quando é que você vai buscá-lo? No final da sua trajetória? Quando não houver mais oportunidade? Ou será que você vai buscá-lo hoje? Lembre-se, o ontem é passado, o amanhã é mistério. Tudo o que nós temos é o dia de hoje. É loucura você pensar que você pode se preparar para o futuro, fazer tudo o que você bem entender, porque o futuro não existe. O nosso futuro está nas mãos de Deus. E nós só iremos concretizar os nossos sonhos, alcançar os nossos objetivos, se Deus permitir. Por isso devemos colocar a nossa vida inteiramente nas mãos dele, para que ele guie os nossos passos, para que ele nos dê uma perspectiva diferente. E mesmo se nós não alcançarmos os nossos sonhos aqui na terra, temos a certeza de que o sonho de Deus é maior. Ele vai nos dar uma vida eterna. Ele vai nos dar uma vida de qualidade, uma vida que dura para sempre. Eu quero deixar um texto para que você reflita. Esse texto da Bíblia, ele nos fala sobre a diferença entre você colocar as suas perspectivas nesse mundo ou colocar em Deus. Qual a diferença de você buscar as coisas que o mundo oferece? Dinheiro, fama, prazer, tudo isso é passageiro. Tudo isso um dia vai acabar. Mas se você buscar a Deus, tudo será diferente, porque você terá a certeza de uma vida eterna. E não é uma vida eterna qualquer, é uma vida eterna onde não existe dor, sofrimento, nem tristeza. Olha o que diz o texto bíblico, pode avançar aí, por favor. O texto diz assim, 1 João capítulo 2, versos 15 e 17. Deixem de amar este mundo mau e tudo o que ele oferece, pois quando vocês amam estas coisas, estão mostrando que não amam a Deus. O mundo passa, bem como as coisas que ele oferece, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Não há nenhum problema em você fazer planos, não há nenhum problema em você dedicar o seu tempo ao trabalho. O problema é quando você deixa de buscar a Deus para fazer essas coisas. O problema é quando você se esquece de Deus. O conselho bíblico é claro: busque a Deus em primeiro lugar e tudo vai ser acrescentado. E mesmo que a vida que você leva nessa terra não seja aquilo que você sonhou, um dia você ver que o sonho de Deus é muito maior do que você é capaz de imaginar, porque Ele planejou a eternidade para você. Nós vamos ouvir uma música agora que fala justamente sobre as incertezas da vida. Nós não temos a garantia de que o sol vai estar brilhando no céu para sempre, não nesta terra. Mas mesmo que um dia o sol se ponha, Deus vai enviar a luz do luar. Deus vai te dar a esperança de um novo dia. Então coloque-se nas mãos dele e faça planos de viver a vida que ele sonhou para você. E ao final, você terá a eternidade.